o estudo de hoje, ele visa ser a introdução de um tema maior que nós vamos tratar no futuro, ou se a continuarem essas transmissões online, nós vamos pegar a partir desse ponto e levar adiante, ou talvez um futuro e uma ministração na própria igreja, as nossas atividades voltando. Mas o que eu gostaria de falar hoje à noite é sobre a relação, ou uma introdução ao conceito da nossa relação com a lei de Deus. Como é que um cristão ele deve ver a lei? A Escritura fala bastante de lei, e a própria Escritura é descrita como lei. Muita gente tem compreensão de que a lei não serve para nada, nós estamos lá na lei, Jesus já aboliu a lei, a letra mata, né, o utilizado texto, mas qual é a nossa relação com a lei mosaica, com as leis da antiga aliança? Como nós nos relacionamos? Eu tenho visto na igreja um surgimento de uma judaicização das igrejas evangélicas brasileiras, né? Querendo trazer costumes do Antigo Testamento, começar a usar nomes do Antigo Testamento, e querer aplicar também o Antigo Testamento. E há também, dentro da própria tradição reformada, que é a nossa tradição da igreja presbiteriana, um movimento que defende realmente a aplicação da lei da antiga aliança nos seus termos para o dia de hoje, inclusive aplicação civil, né, dentro das especificações civis lá da lei de Moisés, e como ela era aplicada lá, ela deve ser aplicada aqui com as devidas diferenças, mas de modo geral ela ser aplicada aqui. Então, nós vamos ler a palavra de Deus, mas antes de ler a palavra de Deus, nós vamos orar e pedir a direção de Deus, para que Ele nos dirija, né, na compreensão da sua palavra. Quero pedir a você que feche seus olhos aí e busque ao Senhor Deus. Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, mesmo que não no mesmo local, mas reunidos em espírito através desse instrumento que o Senhor nos deu, que é a internet, que é a comunicação, para assim, ó Deus, estudarmos a Tua palavra. Eu peço que o Senhor, por Tua graça e misericórdia, use esse instrumento para nos unir e nos edificar. E que o Senhor nos una e nos edifique na Tua palavra, ó Deus, e que assim, firmados na Tua palavra, o Senhor nos dê a graça de compreendermos a Escritura, aplicarmos a nossa vida e assim crescermos para sermos como Jesus Cristo é. Assim nos edifica nessa noite, ó Pai, nos edifica na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele, lá em Mateus, capítulo de número 5, 6 e 7, ele fala algo acerca dele mesmo, Jesus, e da lei. Então Jesus diz assim, ele diz, lá em Mateus 5, a partir do versículo 17, ele diz: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar este, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então o Senhor Jesus afirma que ele não veio revogar a lei, ele veio para cumprir, e mais, ele diz, porque
o céu, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Veja, na minha versão, a palavra lei está com um L maiúsculo aqui. E é muito importante, ao interpretar esse texto, interpretar a Escritura, entender, quando Jesus fala lei, o que ele está dizendo. Qual é a lei? Que tipo de lei? Há uma única lei, lei é um conceito único, e isso é fundamental, na verdade, para a gente entender aqui. Antes da gente seguir, um outro texto da Palavra de Deus, ele parece contradizer, ou pelo menos trazer uma informação nova acerca disso que Jesus diz aqui em Mateus 5. Mateus 5 diz que o Senhor Jesus veio cumprir a lei e que a lei não passará, ela jamais passará até que ela fosse toda cumprida. E ainda que aquele que violar um dos mandamentos e ensinar ao homem, ele vai ser penalizado no reino dos céus por isso. Porém, o apóstolo Paulo aparenta ter uma visão diferente acerca da lei, e isso é o que ele parece apresentar lá em Romanos 10. Quando, lá em Romanos 10, o apóstolo Paulo, falando dos seus compatriotas judeus e do seu amor pelos seus compatriotas judeus, mas acentuando a sua ignorância espiritual, ele diz assim, em Romanos 10, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Está falando dos judeus, dos seus irmãos. Porque lhes dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. Ou seja, não se sujeitaram à justiça que Deus providencia. E aí Paulo diz no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Será que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Cristo, ele aboliu a lei? Será que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o Senhor Jesus, ele está anulando a lei e de modo que agora a lei não tem mais sentido para nós que cremos? Então, como conciliar essas duas palavras dadas aí pelo apóstolo Paulo e pelo Senhor Jesus, que diz que nem o i ou um tio da lei passará até que tudo se cumpra. E o apóstolo Paulo que diz que o fim da lei é Cristo. Deixa eu perguntar algo para você. Nós, por exemplo, hoje, continuamos a guardar o sábado sagrado. Nós continuamos a fazer os 2 sacrifícios diários, nós continuamos a fazer aqueles ritos da purificação dos banhos, né? Quando alguém se tornava impuro por tocar num cadáver ou em algo que o tornasse assim. Nós continuamos, por exemplo, a circuncidar os nossos meninos ao 8º dia. Estes todos são ensinamentos da lei. Nós cumprimos o mandamento do ano sabático, que era aquele ano de descanso da terra, e o ano da libertação dos escravos e do retorno da terra para os seus donos originais. Nós seguimos isso, que era a cada 50 anos, né? Depois de um ciclo
de 7 vezes 7. Nós cumprimos isso. Estas leis, elas são cumpridas. Nós afastamos os leprosos da nossa convivência e depois, ou alguém que tem uma doença infecciosa, e, por exemplo, nós os isolamos, e aí depois, se eles ficarem curados, eles precisam fazer um rito de purificação, por exemplo, que é um ritual. E mais, nós continuamos a aplicar a pena de morte para aqueles 5 casos que estavam previstos na lei de Moisés, né? Que era o assassinato, o adultério, a idolatria, o sequestro, se não me engano é o sequestro, e o 5º me falha a memória agora. Então, será que nós continuamos a aplicar isso? E como é que nós nos portamos diante da lei? Não, nós não aplicamos esses princípios. Você sabe a resposta. Esta é uma parte da lei que nós não aplicamos. Porém, nós continuamos a seguir uma parte da lei que diz que nós não devemos fazer imagem de escultura, por exemplo. Nós continuamos não fazendo imagens de escultura, nem as adorando e nem as servindo. Nós continuamos a ter que honrar pai e mãe, por exemplo. Esta continua a ser uma norma, um princípio. Então, olhando para as leis do Antigo Testamento, nós vemos que algumas nós seguimos e outras nós não seguimos. Será que há parcialidade da nossa parte? Ou será que há realmente uma distinção entre lei e lei? E se há essa distinção, que distinção é essa? Como compreender? Bom, irmãos, todas essas são questões válidas e importantes para nós, como servos de Deus, porque a Escritura, ela mesma, por exemplo, lá no Salmo 119, ela é vista como um todo, e ela é chamada como um todo de lei de Deus. Os antigos hebreus, os judeus, eles chamavam de lei tanto a primeira parte da Bíblia, os primeiros 5 livros, que são os livros de Moisés, dados ao Senhor lá no Monte Sinai e registrados por Moisés no Monte Sinai, e logo depois, quando eles peregrinam, os relatos das peregrinações, nos 40 anos do deserto. Esses 5 livros de Moisés, o Pentateuco, o Torá, ele é chamado de lei na Escritura. Mas quando a Bíblia fala de lei, ela não está se referindo nem sempre exclusivamente aos 5 mandamentos de Moisés, os 5 livros de Moisés. Ela está muitas vezes falando de uma maneira mais ampla da própria Bíblia. O Salmo 119, ele diz assim, lá no versículo de número 97, ele diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que idosos, porque guardo nos teus preceitos. De todo mal desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, e por isso detesto todo o caminho da falsidade.
Veja que o salmista, ele usa vários substantivos aqui para descrever a palavra de Deus como um todo. Ele não está falando unicamente dos 5 livros de Moisés. No versículo 97, ele fala: quanto amo a tua lei. Veja aí, perceba, preste atenção que não está em maiúsculo. Quem colocou maiúsculo ou minúsculo foram os tradutores da Bíblia. Esse maiúsculo e minúsculo não está no texto antigo, né, de onde a Bíblia foi traduzida para o nosso português. Mas aqui já mostra que os tradutores, eles entenderam que há uma distinção entre o modo como lei é utilizada aqui e lei é utilizada pelo Senhor Jesus lá em Mateus 5. Então ele diz: quanto amo a tua lei, no versículo 97. Versículo 98, ele diz: os teus mandamentos. No versículo 99, ele diz: medito nos teus testemunhos. No versículo 100, ele diz: guardo os teus preceitos. Veja, todos estes são nomes atribuídos à Escritura Sagrada, a este livro que nós chamamos de Bíblia. Lei, mandamentos, testemunhos, preceitos. E no versículo 101 ele usa um termo que nós utilizamos bastante, que é a palavra de Deus. Então ele diz: de todo mal desvio os meus pés para observar a tua palavra. No versículo 102 ele ainda usa um outro: não me aparto dos teus juízos. Então veja, testemunhos, mandamentos, preceitos, juízos, são todos termos que são dados à palavra de Deus. A Escritura é um nome muito comum que aparece no Novo Testamento, é um outro nome que aparece, muito comum, mas no Novo Testamento. Veja então que há uma diferença em quando a Escritura fala e usa a palavra lei de uma maneira mais geral e sinônima à totalidade da palavra de Deus, mais do que aquilo que nós podemos pensar como lei no sentido de ordenanças estritas, de leis no sentido de determinações de uma autoridade superior, determinações que vêm do alto e que são impositivas. E principalmente esses conceitos aqui, eles não contemplam, não têm o foco naquela ideia de lei como algo, uma restrição de fazer algo, que é, na verdade, um conceito muito comum. Eu imagino que se a gente fosse pesquisar aí afora, parar pessoas na rua e perguntar: o que é lei? Você pode dar um conceito? Eu acredito que esse conceito negativo da lei, a ideia de restrição, de impedimento, de um limite que é dado, de justiça, esse sentido forense da lei, ele parece ser o que mais prevalece. Entretanto, irmãos, e esta é uma definição muito importante para a gente compreender. Primeiro, é este o princípio que eu estou querendo dizer. Que a lei na Escritura nem sempre se refere à mesma coisa, e nem sempre é utilizado no mesmo conceito, e nem sempre é utilizado para os 5 livros de Moisés. Então há um aspecto mais amplo. Este é um primeiro aspecto de lei na Escritura. Um outro aspecto muito interessante da lei, e é um segundo aspecto que nós devemos atentar para o conceito de lei, é que a lei, ela não compreende apenas mandamentos ou ordenanças sobre o que Deus quer que nós façamos. O conceito bíblico de lei, ou este conceito mais lato de lei, ele inclui também o conhecimento do próprio Deus que vem por meio das suas ordenanças e dos seus estatutos. Então é importante nós mantermos essa segunda distinção, porque nesse conceito bíblico aqui, nesse conceito mais geral de lei que nós estamos falando aqui, a lei ela não inclui apenas aquilo que você não pode fazer
ou aquilo que você deve fazer, o seu dever, as obrigações. Nesse conceito mais geral e bíblico da lei, a lei ela é um conhecimento do próprio Deus. Ela inclui conhecimento. Ela inclui conhecer e tornar-se mais próximo do seu Deus. Então, a lei, ela não tem esse sentido aqui tão negativo, impositivo, de uma restrição, né? De um código civil para regular, assim, os crimes ou as punições e aquilo que a gente pode fazer ou não pode fazer. Mas a lei do Senhor, ela é visto como uma forma de conhecer o próprio Deus. E aqui está incluído na lei de Deus tudo aquilo que ele nos ensina, inclusive por meio do registro das narrativas, das histórias, e pelo registro da sua própria obra. Aquilo ali é lei de Deus. Aquilo ali ela engloba esse conceito mais amplo de lei de Deus. De modo que você pode olhar nesses versículos que nós lemos aqui, do Salmo 119, que o salmista diz que ele é sábio, porque os mandamentos do Senhor estão sempre com ele. Veja, sabedoria não é adquirida pela imposição de um princípio do tipo, não faça isso, não faça aquilo. Alguém pode cumprir isso e não ter sabedoria nenhuma. Quer dizer, o máximo de sabedoria que ele tem é o entender que se ele fazer, ele vai ser punido, então é melhor não fazer. Mas essa sabedoria que o salmista está falando aqui é um conhecimento maior. Ele diz, compreendo mais do que os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Veja, esse conceito da lei como testemunho, no sentido de que ela dá um testemunho de quem Deus é. Por que a lei é chamada de testemunho? É por isso. É porque ela dá um testemunho de quem Deus é. E a lei traz este conceito maior de conhecimento de Deus, e você medita na lei e você compreende mais. Prudência vem com o guardar os preceitos de Deus aí. E assim, por isso o salmista diz que são doces as palavras do Senhor para ele. Semelhantemente, o Salmo 19 traz algo assim, traz um ensino bastante parecido com esse do Salmo 119, é também o Salmo 19, né? O Salmo 19 fala desta preciosidade da lei de Deus. Ele diz, né, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Veja que aqui o salmista também usa lei, testemunho, preceitos, mandamentos, temor, juízos, e ele fala de uma série de efeitos que a palavra de Deus tem, o que ela causa em nós, e aí no versículo 10 ele diz assim, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então, o salmista fala desse seu prazer da lei, e ele fala do seu deleite nessa lei. E este é o mesmo, está na mesma linha do Salmo de número 1, que nós conhecemos muito bem, que fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, 3 ações, né? Andar no conselho dos ímpios, parar no caminho dos pecadores e se assentar com os escarnecedores, são contrapostos aqui no versículo 2, essas 3 atitudes negativas, por antes o seu prazer está na lei do Senhor.
e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então veja esse aspecto da lei como algo que te faz meditar, algo que te faz aprender, algo que aumenta a tua sabedoria, que te torna mais prudente. Ele diz que, então, a lei o faz ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, eles não são assim, eles são como a palha que o vento dispersa, porque eles não estão meditando na lei de Deus. Então vejam, irmãos, que primeiramente, como nós falamos, toda vez que a Escritura fala de lei, ela não está falando num sentido único, há muitos conceitos de lei. A lei pode ser a Torá, num sentido mais estrito, os 5 primeiros livros de Moisés. A lei pode ser ordenanças ou mandamentos impositivos, restritivos de Deus, mas ela pode ter esse conceito mais amplo de Escritura como um todo, daquilo que Deus quer para nós, que envolve não apenas os deveres e obrigações, mas que envolvem também o conhecimento de quem Deus é, o conhecimento do Deus Criador. Este é um conceito amplo da lei de Deus na Escritura, que tem muitos nomes e que recebe, assim, muitas aplicações. O segundo conceito que nós vimos é que a lei envolve, portanto, ela é muito mais do que, ela envolve muito mais do que ação. A lei, ela é muito mais do que algo que você faz ou não faz. A lei envolve coração, meditação, porque ela tem esse aspecto mais amplo de revelação de Deus. Ao meditar na lei de Deus, nos preceitos, nos testemunhos, nos estatutos, você conhece a Deus maior, você aprende com Ele, e nesse aspecto ela não está incluída aí apenas, ela não compreende apenas aquele conceito estrito de lei no sentido de mandamentos. Porém, às vezes ela é utilizada, e eu quero trazer aqui um caso para a gente olhar, num sentido bastante estrito. Lá em Lucas, capítulo de número 24, no versículo 44, então, quando o Senhor Jesus se encontrou depois da ressurreição com os seus discípulos, ele se encontra com eles e ele diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja, quando o Senhor Jesus se encontra com eles, ele diz: olha, eu vos falei, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Senhor Jesus está utilizando 3 designações, que são, na verdade, as 3 divisões do Antigo Testamento, que é a Bíblia da época do Senhor Jesus. Na época do Senhor Jesus, nós sabemos, pelas informações históricas e arqueológicas, que eles tinham os mesmos 39 livros que nós temos hoje. Porém, não eram divididos e organizados da mesma maneira. Eles, por exemplo, não tinham a Primeira Crônica, Segunda Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel. Neemias estava junto com Esdras. Então, vários livros estavam unidos, e eles tinham, então, 22 livros. Na verdade, um livro para cada letra, né, do alfabeto hebraico. Essa era a ideia. Que eram os mesmos, na verdade, 39 que nós temos hoje, porque, como eu falei, alguns eram agrupados. Então, estes 39 livros da Antiga Aliança, que hoje nós temos divididos, né, e organizados de uma maneira diferente, para os judeus antigos, a totalidade da Escritura
daquilo que é o conceito de escritura é a lei de Moisés, os profetas e os salmos. A lei de Moisés, os profetas e os salmos. Então, a lei de Moisés são os primeiros 5 livros da lei. Os profetas vinham logo em seguida. Na nossa Bíblia, os profetas estão mais no fim, né? Lá não. Lá os profetas vinham logo em seguida porque eles eram tidos como a segunda maior fonte de autoridade e também porque eles foram escritos antes dos salmos e da literatura poética. Mas então vinham os profetas, que eram os profetas escritores, e os profetas anteriores e aqueles livros dos profetas que contam a sua história, e os livros como Samuel, por exemplo. E os profetas escritores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, aqueles livros que contam os oráculos que os profetas que eles transmitiram, que Deus lhes deu. Então, esse Antigo Testamento, ele é composto por lei de Moisés, os profetas, e o terceiro era os salmos, que na verdade em algumas vezes é chamado de os escritos, né? Eles compunham a literatura, a literatura sapiencial, a literatura poética de Israel, e aí aqueles que não se enquadram necessariamente em um ou outro, estes são colocados aqui. Se não me engano, por exemplo, Ruth é um daqueles que está aqui porque não se enquadra, e outros que então compõem essa terceira categoria, que era uma terceira categoria que vinha no final por ser considerada a palavra de Deus também, mas não na mesma prioridade da Torá, depois os profetas e depois os salmos. Essa divisão hebraica, da Bíblia hebraica. Evidentemente, eles não tinham Bíblia impressa na mão, como nós temos, não havia imprensa, não havia, né? Então eles não tinham isso realmente classificado de uma maneira física, né? As suas impressões eram dessa maneira. Mas era uma classificação para a compreensão deles, e essa a divisão que eles faziam. Então, quando Jesus se encontra com os discípulos aqui, ele passa a explicar aquilo que estava escrito acerca dele em toda a lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aqui nesse texto, o conceito de lei é o conceito de Torá, dos 5 primeiros livros da lei de Moisés. Aqueles 5 primeiros livros da lei. É um sentido bastante estrito. Veja aí, portanto, que os nossos tradutores colocaram esta lei como a lei maiúscula, como a lei no sentido de a lei de Moisés. Isso então nos remete de volta a Mateus. De volta a Mateus. Então, quando o Senhor Jesus ele diz assim: olha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Veja, as duas classificações estão aqui, elas estão em maiúsculas. O Senhor Jesus está deixando claro, portanto, aqui em Mateus 5, que ele não veio para modificar, ele não veio para revogar, para anular aquilo que foi dado na lei de Moisés, lá no Sinai, e nem aquilo que foi revelado aos profetas. Pelo contrário, o Senhor Jesus, ele veio para cumprir. E nós acabamos de ler que lá em Lucas 44, ele mostra que ele era o cumprimento da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Ele está mostrando para os seus discípulos. Então, aquilo que o Senhor Jesus está deixando claro para os seus discípulos é que ele não veio revogar, mas ele, Jesus, veio cumprir. E aí ele diz: porque em verdade vos digo que até céu e terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Veja, é preciso que toda a lei seja cumprida, para que ela então perca o seu efeito,
ou ela se dê por completa e não esteja mais em atuação. E é exatamente isso que o Senhor Jesus veio fazer. Ele veio cumprir a lei e cumpri-la do modo como ela foi estabelecida e dada. Aqui o Senhor Jesus, ele está mostrando a sua humildade e a sua a submissão, porque ele é o autor da lei, mas ele está se colocando debaixo da lei, porque era preciso, para que ele fosse o poderoso Salvador, que ele em tudo se parecesse conosco e se submetesse à lei do Senhor Deus, e ele mesmo fosse o cumpridor da lei para ele ser o perfeito sacrifício. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é exatamente isto, que ele não veio para revolucionar e trazer algo novo, no sentido de que ele não veio viver um modo de vida diferente, mas ele veio trazer o cumprimento daquele modo de vida antigo. E é por isso, então, que lá em Mateus 19, há uma discussão muito interessante acerca de divórcio, e nós não vamos entrar no mérito da questão de divórcio, mas nós vamos pegar apenas um ponto ali, é que alguns fariseus queriam experimentar Jesus e eles perguntam, um marido pode repudiar a sua mulher por qualquer motivo, né? Pode se divorciar dela por qualquer motivo? E o Senhor Jesus responde com a Escritura. Ele diz, olha, no princípio Deus criou o homem e a mulher um para o outro, eles são uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas são uma só carne, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E aí então os discípulos, eles disseram assim, aliás, replicaram os fariseus, na verdade, mas Moisés, ele permitiu dar carta de divórcio. A lei de Moisés permitia exatamente dar divórcio. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 24. E havia toda uma lei permitindo divórcio, assim, o marido se divorciar da sua esposa, retornar à casa do seu pai e tal. Sempre haviam justificativas, não podia ser assim do nada, mas havia uma leniência na possibilidade de divórcio. E aí o Senhor Jesus responde, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o princípio. Veja, a lei de Moisés não foi Moisés que criou. A lei dada por Moisés foi o próprio Deus que deu. O que quer dizer que o próprio Deus transmitiu a Moisés uma lei com leniência, que, porém, não é o modo como Deus primeiramente o fez. Ele diz assim, né? Não tem deslido, versículo 4, não tem deslido que o Criador, desde o princípio, fez o homem e a mulher para serem dois, uma só carne, e ser assim. Então, Deus estabeleceu esse princípio, o próprio Deus permitiu na lei de Moisés que fosse assim, e aí o Senhor Jesus diz no versículo 9, ele diz assim, ao final do versículo 8 ele diz, entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério, e o que casar com repudiada, comete adultério. Então veja, o Senhor Jesus aqui nesse ponto, ele está alterando e modificando um preceito da lei de Moisés. Quando ele diz, eu, porém, vos digo. Olha, a lei de Moisés, ela permitia vocês fazerem isso, mas agora, daqui para frente, eu estou estabelecendo um novo princípio. Eu, porém, vos digo. Esse texto, ele é muito significativo, sem entrar no mérito da questão do divórcio aqui, mas dessa alteração que o Senhor Jesus está fazendo, porque ele nos dá
uma luz sobre a relação do Senhor Jesus com a lei. Veja, ele falou que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumpri-la. E que a lei toda tinha que ser cumprida, antes que os céus e a terra passem, a lei seria cumprida. Mas ele mesmo está aqui alterando um princípio de Moisés. Porém, veja que o Senhor Jesus está falando aqui de que a lei de Moisés era leniência e que ele estava voltando a um princípio anterior. Ou seja, é como se Deus tivesse dado uma lei anterior. Esta lei anterior, ela foi traduzida na lei de Moisés, na Torá, de uma certa maneira com alguma leniência, e agora o Senhor Jesus estava retornando ao princípio da lei anterior, do modo como as coisas foram. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui para nós, irmãos, é que há uma lei anterior, a lei de Moisés, que é uma lei superior. E esta lei é exatamente o conceito absoluto do que é lei de Deus. Há um conceito absoluto daquilo que é lei de Deus. E o apóstolo Paulo fala dela lá em Romanos, capítulo de número 2. E ele fala em conexão acerca dos gentios. Ele está falando exatamente da lei aqui. Porque ele está mostrando que os judeus, eles, querendo julgar a outros, se fazem eles mesmos julgados pela lei. Mas Deus trata a todos igual, mesmo os gentios, né? Deus põe todos debaixo da mesma condição. Versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: pois todos os que pecaram, eu estou lendo Romanos 2, 12. Pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Você está entendendo? Ele está falando dos gentios. Os gentios não tinham a lei de Moisés. Mas eles vão ser julgados, mesmo assim, sem a lei de Moisés. Ué, qual é o critério? Paulo vai falar. Agora, os judeus, eles têm um critério muito estabelecido, e é por isso que eles vão ser muito mais culpáveis, porque a lei estava ali, decretada, escrita. A lei estava ali estabelecida, mas eles a rejeitaram. Paulo segue e diz: porque os simples ouvidores da lei são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Desculpa, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então ele diz, versículo 14, esse versículo é muito importante: porquanto, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo que quando os gentios, eles estabelecem leis, como por exemplo, matar e uma penalidade para morte, para roubo, para adultério, quando eles estabelecem as regras para o casamento, quando eles estabelecem regras civis, as autoridades, ele está dizendo que os próprios gentios vão ser julgados pelas leis que eles estabeleceram, porque estas leis refletem uma lei superior. Versículo 15, o apóstolo Paulo diz: eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Veja que os gentios, eles não vão ser julgados por terem cumprido ou não a lei de Moisés, mas eles vão ter sido julgados ou não por terem cumprido esta lei do coração, que é a lei da criação, que é a lei absoluta, que é a lei que Deus estabeleceu nas coisas que são criadas. Veja, não é preciso, por exemplo, a lei de Moisés dizer que o homossexualismo é pecado, é errado. Porque a própria lei da natureza já mostra, e ela já está revelada no coração, que isto é algo pecaminoso, que isto é algo errado. E as consequências delas são consequências terríveis para toda a sociedade que entra
nesse viés de aceitação e popularização. A própria lei da natureza, a própria lei da criação, a lei que o Senhor Deus estabeleceu e que Ele mantém, que é uma lei superior, que é uma lei supra, que é a lei que está em toda a criação, incutida nela, porque tem as marcas do Criador. Esta lei é uma lei pela qual todos os homens serão julgados. Os judeus, o funil deles é bem menor, porque eles têm a lei de Deus. E nós, servos de Deus hoje, menor ainda, porque temos um conhecimento superior. Mas veja, portanto, irmãos, voltando ao nosso tema da lei aqui, que a lei de Moisés, ela é, portanto, apenas um reflexo desta lei maior. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo ali para nós, não é que Ele veio abolir toda a lei, qualquer lei, que nós podemos viver de um modo absoluto e agora nós não temos que seguir mais nada. Mas o Senhor Jesus, Ele está dizendo que Ele veio cumprir a lei de Moisés, e ela precisa ser cumprida. E é nesse sentido, então, que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 10, que o fim da lei é Cristo. Ou seja, a lei e o escopo da lei, quando você conhece a Cristo, ele perde o seu sentido. A lei não tem a condição de salvar alguém. De modo que, embora a tradução seja um pouco difícil aqui em Romanos 10 e não nos ajude, mas a ideia do apóstolo Paulo aqui é que Cristo é o fim daquele que busca a lei como justiça. Cristo é o fim da tentativa de buscar a lei como justiça, para aquele que crê. Ou seja, para o que crê em Cristo, a lei perde o seu sentido de ser um caminho de justiça. O que o apóstolo Paulo está dizendo, portanto, é que mesmo a lei de Moisés, ela não perde, de certo modo, todo o seu sentido. E aí a discussão é mais ampla e nós vamos deixar para uma última aula. Mas o foco central, e vamos dizer, aquilo que faz com que essa lei seja mais ativa e seja mais preciosa, que é a tentativa da busca de uma justificação de alcançar a Deus, a lei não tem esse sentido, porque Cristo a cumpriu inteiramente. E o próprio Cristo, tendo cumprido a lei, ele pode fazer alterações nessa lei. É com base nisso que nós cultuamos a Deus no domingo, por exemplo. É com base nisso que nós seguimos o princípio do divórcio do Senhor Jesus. É com base nisso que nós não nos circuncidamos mais, mas nos batizamos agora. Então, veja, nós cremos que a lei do Senhor Deus, assim como ela foi revelada a Moisés, ela foi cumprida em Cristo. Mas esta lei, ela é um reflexo de uma lei superior que continua vigente e que nos serve como regra e baliza para o modo de viver. Porém, tanto a lei de Moisés quanto a lei superior, esta lei que os gentios têm, mesmo sem a lei revelada, gravada de Deus, essa lei do coração, tanto faz uma quanto outra, elas não têm sentido quando você conhece a Cristo, porque você deixa de segui-las como um caminho de justificação da sua própria vida. E você passa a crer em Cristo como aquele que operou toda a justificação. O nosso tempo se esvai e eu quero encurtar aqui. Nós, numa última parte, iríamos para Romanos 5, mas talvez isso fosse levar algum tempo e nós vamos deixar isso para uma outra ocasião. Mas lá em Romanos 5, o apóstolo Paulo fala que aquilo que Adão não fez, que foi cumprir a lei, foi exatamente aquilo que o Senhor Jesus veio fazer em nosso lugar. Adão foi posto para cumprir a lei de Deus e desobedeceu. O Senhor Jesus veio para obedecer a lei que Adão não obedeceu. E ele nos dá essa obediência. E é logo então por isso que lá em Romanos 10 o apóstolo Paulo vai concluir que se você entende o Evangelho e crê em Cristo, você deixa de procurar a lei como um caminho de você se fazer melhor e mais justo. Eu quero concluir esse estudo, irmãos, com algumas breves aplicações aqui, e
E assim, Deus permitindo, nós vamos continuar nesse assunto e olhar como nós devemos viver a lei e qual deve ser a nossa atitude em relação à lei. Esse primeiro estudo visa mais ter esse panorama geral do que é a lei de Cristo e do seu sentido. Primeira coisa que eu gostaria de aplicar aqui no final, partindo para a conclusão, irmãos, é que nosso Deus é um Deus de leis. Nós, mesmo com Cristo cumprindo a lei e mesmo abolindo, o Senhor nosso Deus é um Deus que colocou leis no universo, na criação, e é um Deus que se agrada de nos ver cumprir as suas leis. Nós vamos ver isso em próximo estudo, se Deus nos permitir e der graça, da nossa relação com a lei. Mas veja, fiquem com isso por hoje. Deus se agrada de ver os seus servos serem seguidores da lei, não torcerem a lei, não tergiversarem. O Senhor Jesus, ele bateu de frente com os fariseus, mas não é porque eles eram estritos seguidores da lei, não. Eles eram estritos seguidores da lei que eles estabeleceram, eles não eram estritos seguidores da lei do Senhor Deus. Eles aplicavam a lei mal, eles ampliavam a lei, eles alteravam a lei, eles não seguiam a lei do Senhor Deus dada em Moisés. Na verdade, quando você fala com judeus, eles falam mais do Talmud e Mishnás e outras interpretações da lei, mais do que da própria lei e palavra de Deus, né? Os mesmos judeus hoje. Então, veja, Deus, ele é um Deus que se agrada de nos ver cumprir a sua lei. Mas a lei dele, não a lei de homens, não a lei estabelecida por homens. Deus quer que o seu povo seja um povo respeitador, obediente, que seja um povo seguidor de leis, porque Deus nos deu leis. Ele deu leis reveladas, escritas, ele deu leis no nosso coração, que apontam para o Criador de todas as coisas, esse Deus ordeiro, esse Deus que faz todas as coisas com pureza e santidade e coloca a sua marca ali, a leis na criação. A segunda aplicação que eu quero fazer, irmãos, é que a lei, ela não nos serve mais. Cristo a cumpriu com integridade para nos fazermos agradáveis ao Senhor. Você não agrada a Deus pelo seu cumprimento da lei. Porque mesmo quando a gente cumpre a lei hoje, a gente cumpre a lei muito parcialmente. E é como se nós oferecêssemos um pão sujo a alguém como presente para que ele coma. O nosso cumprimento da lei, ele é assim. Ela é a oferta de algo impuro, de algo incompleto. Então nós nunca conseguimos agradar a Deus com a lei. Não estou dizendo que a gente não deve seguir a lei e nós não devemos obedecer. Acabei de fazer o primeiro ponto aqui falando que a gente tem que obedecer. Mas o que eu estou querendo dizer, e o ponto principal, é que nós devemos deixar de pensar na lei como o modo como Deus olha para nós. Irmão, Deus não te olha pelo teu cumprimento da lei. Deus te olha pela graça do sangue do Senhor Jesus que cobre a tua vida. Você, como eu, você cai, você peca, você erra, e na sua melhor fase, o que você oferece a Deus é ainda um cumprimento parcial, porque nós muitas vezes somos muito parciais. A gente está numa fase boa e está fazendo algumas coisinhas certas aqui, mas tem um monte de outra coisa desarrumada aqui, e a gente acha que nós estamos agradando a Deus e as coisas estão ali. Não é assim, irmãos. Nós temos que parar de ver a Deus como muitas vezes nós tratamos as pessoas, né? Deus, ele nos ama mesmo quando nós não estamos seguindo a sua lei. Deus nos ama e ele tem graça e misericórdia com os seus filhos para resgatá-los, porque ele já os tirou de lá quando eles eram pecadores, estavam em inimizade com Deus, eram filhos da ira. Ele transportou para o reino do Filho do seu amor, e ele não nos trata no dia a dia segundo o nosso cumprimento da lei. Eu já tenho dito, eu tenho pregado, muitas vezes falado, irmãos, tira esse fardo dos teus ombros. O nosso Deus não é um Deus de bateu, levou.
Cristo já obedeceu a lei por você. Quando Deus olha para você, Ele vê a lei cumprida na sua vida através de Jesus Cristo. E Deus não vai te punir nem te penalizar porque você escorrega e cai e peca. Portanto, meu querido irmão, nosso Deus é um Deus de graça. Ele não vai tratar com você no bateu, levou, no estica e puxa e solta. Não é desta maneira. Deus não é tomar lá da cá, Deus não trata conosco, nosso Deus é um Deus de graça, porque o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. O Senhor Jesus, Ele obedeceu a lei em nosso lugar, de modo que eu e você não precisamos de usar a lei como uma maneira de a gente agradar a Deus, de ter o favor de Deus, de puxar e chamar Deus para o nosso lado. Não, meu irmão. Quando nós tentamos fazer isso, nós colocamos Cristo de lado. A lei foi cumprida. Quando você crê, disse o apóstolo Paulo lá em Romanos 10, 4, você deixa de usar a lei como um meio de querer justificar-se diante de Deus, de achar razões para ter pedido de Deus, de achar razões para você pedir algumas coisas para Deus, colocar-se numa posição melhor. Veja, irmãos, Deus é um Deus que ama o pecador arrependido, que tem graça, misericórdia. Por quê? Porque Cristo já cumpriu a lei em seu lugar, de modo que Ele olha para nós com toda a graça e com misericórdia. Então Deus não nos trata segundo o nosso cumprimento da lei. Ele nos trata segundo o sangue de Cristo. Deus não se agrada do que vive em pecado, mas Deus sabe que nós somos pecadores. E quando temos pecado, diz o apóstolo João, devemos confessar o nosso pecado, clamando pelo nome do Senhor Jesus como nosso advogado. E então temos o perdão, a garantia, a certeza. É isso que o povo de Deus faz. Então não se martirize. Você caiu, você errou, busca o seu Deus, para que o sangue de Cristo te cubra e você seja livre. Agora, se você está em pecado recorrente, numa mesma situação, esta é uma outra ocasião. E de fato, quando a gente está em pecado, o próprio fardo e o peso é o peso do estar em pecado, não da punição de Deus. Mas essa é uma outra história. Porém, você errou, você caiu, busque a Deus. Deus é gracioso, é misericordioso. Cristo já cumpriu toda a lei. E Deus se agrada em os seus filhos se humilharem, o buscarem e clamarem por todo o perdão e toda a graça.